Olá pessoal, estamos começando o nosso programa Entrando na Mente, nosso espaço de entretenimento, informação, cultura e muito mais, né? Diretamente da TV RP, canal 9 da NET. Bom, gente, antes de começar o programa, eu apresentar para vocês o meu entrevistado de hoje, eu quero falar sobre a campanha de roupas e brinquedos. A campanha, se você quiser mandar uma roupa que você não usa mais, brinquedos para as crianças carentes também, é só entrar em contato com a TV RP. O telefone é 3995-2171. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Bom, gente, hoje do meu lado eu tenho a honra de poder entrevistar o ilustríssimo Dr. Cid Veludo Salvador. Ele que é um ícone da nossa cidade, né? O Dr. Cid é advogado, contabilista, professor universitário, além de ter vários títulos que a gente vai citar no decorrer do programa. Dr. Cid, seja muito bem-vindo no programa, obrigado pela presença. A alegria é minha, Júlio, de estar aqui com você e estou à vontade, principalmente estando no Canal 9. Obrigado, muito obrigado. Bom, Dr. Cid, vamos começar então desde o início da sua vida, né? O senhor nasceu em Mococa e logo recém-nascido já foi para morar em Lins, né? Conta para os nossos telespectadores como foi, como começou toda a história de vida do senhor. Eu sou filho de um casal modesto que morava em Lins. E meu pai era subcontador do Banco de São Paulo, do Emissor, um banco que já não existe mais, e minha mãe era professora de escola rural. Minha mãe foi a Mococa porque naquela época as mulheres davam à luz nas suas cidades natais e em casa. Deu à luz em Mococa, com 40 dias eu voltei para morar em Lins. Fiquei em Lins até os 4 anos de idade. E quando eu tinha 4 anos de idade, minha família veio para Ribeirão Preto. Meu pai e minha mãe vieram para Ribeirão Preto e eu, consequentemente, vim junto. E fomos morar numa casa alugada na Avenida Saudade. Esse realmente é o começo da minha vida. Que legal. E, doutor Cid, eu sei que o senhor sempre teve muita facilidade com em português, você é um perito em oratória, né? E quem o senhor se inspirou? Quem foram os responsáveis por esse dom, vamos dizer assim? Eu sempre gostei muito de oratória, fiz o ginásio no Ginásio do Estado, hoje é o Toniel Mota, e sempre gostei muito desse lado, e me inspirei muito em 2 professoras, na professora Florianete e na professora Lucimusa, que eram professoras de português, e que não há um aluno que passou por essa escola que não tenha grande carinho por elas e que não tenha aprendido muito. E a oratória, grandemente no Romero Barbosa. Nós tivemos 2 grandes oradores aqui em Ribeirão no passado, e os 2 da advocacia, Romero Barbosa e Orlando Jurca. E eu me inspirava muito nos 2. Os júris dos 2, um contra o outro, via de regra, eram júris espetaculares, e aquilo me encantava muito. Foi aí que eu comecei a partir bem para a oratória. Gosto muito, e a oratória, você tem que nascer com dom, eu sempre digo isso, mas tem que ir melhorando no dia a dia, sempre assim. Com certeza, né? E quando o senhor veio para Ribeirão, foi para o seu pai, o Alamiro Veludo Salvador, inaugurar o banco. Meu pai veio para inaugurar uma agência do Banco Arthur Scatena, que também é um banco que tinha matriz em Batatais. Foi um banco que chegou a ficar grande, chegou a ficar aí com 80, 100 agências no estado de São Paulo principalmente, e que nos anos 55, mais ou menos, eles pararam com as atividades. E durante todo esse tempo meu pai foi gerente do Banco Arthur Scatena e gerenciava uma agência ali na rua São Sebastião, quase em frente ao antigo Hotel Moarama. Hoje tem aí, me parece que é o Hotel Royale. Tá. Ali nós ficamos, depois viemos da Avenida Saudade, moramos numa casa que ainda era do banco. E é bom que se frise que naquela época as coisas eram todas muito difíceis do ponto de vista material, mas muito maiores do ponto de vista espiritual e sentimental. A vida era mais vivida, embora com mais dificuldade. Eu me lembro que quando eu morei na Avenida Saudade, e repito, naquela casinha alugada que me deixou muita saudade, talvez tenha sido um tempo extraordinário da minha vida, Ribeirão devia ter 95 mil habitantes no máximo. E aí ele ficou no Banco Arthur Scatena até 55. Que legal. E era na Avenida Saudade mais ou menos que altura? É logo no primeiro quarteirão depois da Santa Casa, ali acima da rua Capitão Salomão. Tá. Havia ali um pessoal que hoje marcou muito o Ribeirão Preto. Na esquina era a farmácia do Alferes Zucoloto, pai do Sidney Zucoloto, que foi depois vereador. A casa ao lado da minha residia a família do Dr. Said Salak, que depois se transformou num colega muito querido meu e que foi aluno de contabilidade do meu pai nessa época. Então parece que o Morandini morava em frente. Então me parece que nesse tempo as famílias se solidarizavam mais, era um tempo de mais amor.
de mais calor humano. Que legal. E as pessoas que você citou hoje são pessoas ilustres que trouxeram muitos benefícios para Ribeirão Preto, né? Sem dúvida, todas elas num ponto alto e fazendo valer o nome da nossa cidade. Que legal. E em conversas que a gente já teve, você me disse que por volta de 1955, o seu pai teve uma ideia de montar um banco, né? E você apoiou ele, eu sei que você começou sua carreira como bancário ali, foi nesse ponto, né? Sem dúvida. Meu pai, como eu disse no começo, não era uma pessoa de posses financeiras. Porém, ele tinha um alto conhecimento sobre banco. Eu acredito que convivi com muitas pessoas de banco e mais para frente nós vamos falar nisso, vamos falar no Amador Aguiar, que é o dono do Bradesco, que foi quem fundou o Bradesco, e que também era de Lins nessa época que eu morei lá, mas o meu pai tinha, como eu disse, esse grande conhecimento de banco. E ele teve a vontade de montar um banco. Naquele tempo ainda era possível montar um banco. Ele teve essa vontade, mas não tinha o dinheiro. O que é que ele teria que fazer? Teria que procurar alguém que tivesse o dinheiro. E ele procurou o Dr. Luiz Junqueira Lobato e Joaquim Vitor Junqueira Arantes. Joaquim Vitor Junqueira Arantes nada mais, nada menos era do que o filho do governador do estado, que era o Altino Arantes. Não dessa época, mas de um pouco antes. E o Dr. Luiz Junqueira Lobato era um pecuarista, um homem de grandes posses, que era neto do Coronel Quinzinho, que é um homem que mandou politicamente em Ribeirão Preto durante muitos anos. Com o dinheiro desses dois e com a capacidade dele, montou-se um pequeno banco, que chamava Banco Agrícola da Alta Mugiana. E ali nós começamos. Esse banco teve uma vida útil de 15 anos e deixou muita saudade no povo de Ribeirão Preto, porque era um banco que ajudava o pequeno empresário, que ajudava as pessoas. Não é um banco de números, sim, que visa logicamente, o lucro. Qualquer banco visa lucro, mas ele visava deixar um nome do banco e o nome dele na história de Ribeirão Preto. E você se tornou ali bancário, foi o primeiro trabalho ou você já... Foi meu primeiro trabalho. Eu fui para o banco com 13 para 14 anos, e ali fiquei praticamente até o banco ser adquirido pelo próprio Bradesco, que é a continuação da nossa história. E durante esse tempo eu fiz toda uma carreira bancária. Fui praticamente de contínuo do banco até gerente, depois entrei também na diretoria. Sim, a gente vai chegar nesse assunto também, mas eu sei que também o senhor me disse que o seu pai pediu para o senhor fazer contabilidade para poder trabalhar no banco. Sem dúvida. O meu caminho, eu acho que as pessoas, evidentemente que o destino você transforma, mas as pessoas acho que vêm com uma missão quase que feita. Então, face a esse tempo que eu passei no Ginásio Estado, no Estadão, a relação de amizade com o Jurca, com o Romero Barbosa, eu fui criando essa ideia da advocacia, a ideia da liberdade. Eu tenho um conceito de liberdade gerado em mim mesmo e que tem que acontecer. Então, esse conceito de liberdade. Então, eu me vi ali no banco feliz, trabalhando, evidentemente, produzindo, mas eu achava que faltava alguma coisa. Em um determinado dia, meu pai disse para mim, você precisa fazer contabilidade. Eu pensei comigo, e agora? Como é que vai ficar o direito? Mas também pensei, eu posso fazer contabilidade como um curso médio e em seguida fazer direito. E foi o que eu acabei fazendo. Fiz contabilidade, fiquei no banco por muito tempo, que foi uma escola maravilhosa. Inclusive era isso que eu ia perguntar para o senhor também, que onde entraria a paixão pelo direito, pela advocacia. Mas o senhor já concluiu. Vinha vindo antes, já parece que no meu sangue. Entendi. E, na verdade, seu pai também estava preparando você para ser um futuramente dono do banco. Exatamente. Né? A preparação, ele estava perfeitamente correto, porque ele achava que o banco iria continuar sempre, essa ideia de todo mundo que cria alguma coisa. Então, que eu, evidentemente, ficaria à testa do banco o dia que ele viesse faltar. E por isso era bom que eu fizesse contabilidade. E foi muito bom, porque a contabilidade está arraigada ao direito na área civil. E é muito importante que se faça. Entendi. E eu queria saber como foi quando o seu pai chegou para você e disse que iria vender o banco. Foi um choque? Naquele momento, Júlio, foi triste. Realmente foi triste porque é como você dizer que um filho está com um problema sério de saúde. Entendi. Foi um choque muito grande, evidentemente, mas ele deu a explicação para mim, deu a explicação com facilidade. O banco judia, no bom sentido, muito do dono, porque a vida não é só dinheiro, nós temos que pensar nisso. A vida tem outros parâmetros. Você precisa viver bem, você precisa viver com tranquilidade, você precisa ter dignidade na vida. Então ele estava
muito cansado já do que fazia, desde 20 anos de idade, e depois também prosseguindo, ele já estava com 50 e tantos anos, e um dia ele me chamou e disse, olha, eu recebi um convite do Amador Aguiar, do dono do Bradesco, para ser diretor do Bradesco e para mudar para São Paulo. Eu quero te comunicar que nós vamos vender o banco. Foi um choque, porque nessa hora eu já era diretor adjunto. Eu tinha 27 anos, era diretor adjunto, já tinha sido gerente da agência de Cravinhos, já tinha sido gerente da agência de Ribeirão, então eu estava com a carreira praticamente feita. E ele me dá aquela notícia, mas eu não podia me voltar contra isso. Em primeiro lugar, porque aquele sonho que eu sempre acalentei de ser advogado ainda estava íntegro. Em segundo lugar, porque eu achava que eu tinha parte ali, mas ele realmente era o dono do banco, ele que criou. O filho era o filho dele. Sim. E ele queria, nesse momento, cessar essa situação e passar a ser diretor do Bradesco, que foi o que ele fez. Foi para São Paulo, ficou mais 10 anos na diretoria do Bradesco, teve muito sucesso, foi levado pelas mãos do Amador Aguiar, que, como eu disse aqui, foi o fundador do Bradesco. E eu prossegui na minha carreira e comecei um escritório de advocacia. Entendi. Que, graças a Deus, foi um sucesso absoluto. A gente vai entrar no ponto da advocacia agora. Mas o banco foi vendido para quem? Foi vendido para o Bradesco. Para o próprio Bradesco. Foi vendido para o Bradesco. O Bradesco assumiu o controle acionário do banco. Entendi. Ou seja, o Bradesco comprou as ações dos 3 donos básicos que eram Dr. Luiz Lobato, Joaquim Arantes e meu pai. E mais alguns outros acionistas que tinham poucas ações, acabaram vendendo também ou passaram a ter ações do Bradesco depois. Entendi. Foi essa a operação. Que legal. E o senhor não chegou aí para São Paulo, no Bradesco, não teve essa... Não, preferiu ficar. Esse fato, Júlio, foi um fato também muito emocionante. Parece que as coisas vêm para acontecer mesmo e o caminho da gente acaba seguindo aquilo que é necessário. Quando o meu pai foi para vender o banco, para fazer as negociações do banco, ele pediu que eu fosse junto. Entendi. Eu fui junto com ele, acompanhei ele na Cidade de Deus, onde é a sede do Bradesco, em Osasco. Até hoje, né? Até hoje, e ali nós conversando com o Amador Aguiar, o senhor Amador falou, meu pai falou para o senhor Amador, o senhor Aguiar, e o Cid, como é que fica? Porque ele acabou de entrar na diretoria do banco, é questão de 1 ano. Aí ele disse, olha, o Cid eu posso dar para ele uma regional aqui em Araraquara ou em Bauru, não há problema nenhum, ele continua, ele fica conosco no Bradesco. É claro que eu não iria para a diretoria, mas iria para uma regional que já era um cargo muito bom. Aí eu falei para ele, senhor Aguiar, eu gostaria de fazer um pedido para o senhor. Eu gostaria que as portas do Bradesco permanecessem abertas para mim sempre, mas eu gostaria de seguir a minha carreira. Eu já estou com diploma de advogado, quero abrir um escritório e quero tentar. Aí ele respondeu para o meu pai, eu acho que o caminho do Cid está feito. Porque a maneira como eu conversei com ele aqui, meia hora, eu já sei que ele vai dar muito certo na advocacia. Então, às vezes eu fico pensando nesse detalhe, naquele momento sutil ali daquele dia na Cidade de Deus, e penso, acho que esse era mesmo o meu caminho. Que legal. Doutor Cid, eu vou chamar um pequeno intervalinho, mas na volta eu quero aprofundar mais sobre a área do direito, da advocacia, que é a sua paixão, é a sua vida, Tudo bem, né? Júlio, sem dúvida. Então tá. Gui, roda um comercial, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Alô? No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos e mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com O que você crianças. tá fazendo aqui? Pronto, Acesse calma, passou. www.criançasegura.org.br. Você não sabe o que acabou de acontecer. Bom, pessoal, já estamos de volta, foi rapidinho o comercial. Nosso assunto aqui está muito interessante com o Dr. Cid Veludo Salvador, essa ilustríssima pessoa aqui de Ribeirão Preto, que já contribuiu tanto pela nossa cidade também. Mas, doutor, deixa eu te perguntar, após a venda do banco, o senhor foi cuidar da profissão do senhor, né? Exato. E como foi a trajetória? Deixa eu fazer um resumo desde a faculdade, a ordem dos advogados e até chegando na presidência da OAB, né? De Ribeirão Preto. Logo que eu saí da faculdade, nós fizemos a venda do banco, eu já era advogado há 1 ano,
eu resolvi montar um escritório de advocacia. E tinha 2 colegas que eu gostava muito, gosto ainda muito, e com eles eu montei o meu primeiro escritório. Montamos ali no edifício Padre Euclides. No centro. E começamos a trabalhar firme. Por isso que eu sempre dou a mensagem aos advogados na qualidade de mandatário da ordem, de presidente que eu já fui, de conselheiro que sou, e eu sei que você vai falar nisso. Sim, eu claro. sempre dou orientação para os advogados. Não importa quantos advogados hajam em Ribeirão. Se tem 6.000, se tem 6.800. Se você trabalhar, se você conseguir fazer um diferencial, você vai ser um grande advogado e você vai vencer. E tem muitos advogados jovens que já estão despontando aí numa situação belíssima. E esse é o caminho da advocacia. Eu procuro inspirar aqueles que vêm, os alunos, procuro inspirar os colegas, os mais jovens, porque sou fã dessa profissão mesmo, ela é maravilhosa. Inclusive o seu filho. É verdade, você tá tocou num ponto importante. Eu nem ia falar nisso, porque fico emocionado e fico muito feliz, mas o Alamiro está lá na São Francisco, é quase titular do cargo, agora assumiu a presidência da Comissão de Direito Penal para fazer as modificações no Código Penal, mas não é só ele, são milhares de filhos que eu tenho nesse país e que eu gosto de orientar no campo do direito. Que legal. E como foi chegar à presidência da OAB? Eu confesso a você, Júlio, que no início eu não pensava muito nisso. Eu pensava em trabalhar, eu pensava em expandir o escritório e trabalhamos muito tempo dessa forma, eu e os 2 colegas, o Dr. Lapenta e o Dr. Augusto Negreiros. Trabalhamos muito na profissão, batalhamos muito juntos ali no edifício Padre Euclides, até que nos separamos e somos muito amigos até hoje, tanto o Dr. Augusto como o Dr. Lapenta, e prosseguimos a nossa carreira solo, cada um para o seu canto. E nunca pensei muito em política de classe, não. Mas um dia, até um fato curioso que cumpre contar aqui. Um dia fui até a OAB, numa solenidade qualquer, e não havia lá o cidadão que ia fazer as apresentações das autoridades, das pessoas. E o João Pedro Palmieri, que é muito amigo meu e era o presidente da época, me convidou para fazer. Eu fui fazer porque gosto mesmo de tudo isso, gosto da oratória, gosto do contato com as pessoas, tanto via mídia como pessoalmente. E fiz a apresentação. Quando terminei, ele falou: Cid, eu sei que devia ser presidente da ordem. E aí ele despertou essa sementinha. Dali para frente eu me juntei com alguns colegas, principalmente os que foram da minha chapa, o que eu não posso esquecer de falar o nome deles, é o Dr. Luiz Vicente Ribeiro Correia, a Fátima Cunha, o Roberto Santos e o Santos Nascimento e o Zé Carlos Fortes Guimarães Júnior. E aí ganhamos a eleição. E ganhamos do próprio Lapenta, que tinha sido meu colega de escritório. São curiosidades, mas ganhei normalmente, numa campanha limpa e nos votos. E é muito emocionante você receber os votos dos colegas. E aí cheguei à presidência da ordem. Que legal. Mas o meu encanto mesmo é ser advogado. Sim, a Tanto profissão. que nunca pensei em absolutamente nenhum tipo de concurso. Eu quero ser advogado. É o contato com o cliente. E após a presidência da ordem, depois o senhor, hoje, atualmente, é conselheiro também da ordem da OAB do Estado de São Paulo, né? Já é o 4º mandato, né, doutor? É verdade, é um caminho natural. Depois da presidência, normalmente, às vezes não, mas normalmente a pessoa acaba indo para São Paulo e assumindo o conselho. O conselho, ele basicamente toca a Ordem dos Advogados do Brasil em mais de 212 subseções, mais de 212 cidades. E aí nós fomos candidatos, tivemos o voto popular dos advogados, o que é para nós um orgulho, e estamos pela 4ª vez. E se Deus me der saúde, vamos continuando ajudando os colegas. Com certeza. Doutor Cid, o tempo nosso é muito curto, a história do senhor daria para uns 50 programas ou até mais, né? Certo. Mas eu tenho uma história que eu gostaria que o senhor... E a gente tem algumas perguntas ainda para citar, os títulos do senhor, mas eu gostaria que o senhor falasse uma história que eu já ouvi muito, que é sobre o que o senhor quase foi vice do Palocci na gestão dele quando ele foi prefeito, né? É interessante esse fato também, Júlio. Isso é uma coisa que acho que é uma missão divina, porque eu quase fui o vice do João Gilberto Sampaio, e o Antônio Calixto acabou assumindo, foi muito bem, eles fizeram uma gestão muito boa na minha ótica. E depois, agora, na segunda gestão do Palocci, eu era também para ser o vice do Palocci. Eu sou do PDT, do partido do velho Leonel Brizola, e era para ser o vice do Palocci. Mas depois, por uma conjuntura política, eles acabaram necessitando que eu
deixasse que o Maggioni fosse o vice. E o Maggioni realmente acabou sendo o vice e eu passei a dar uma assistência jurídica para o Palocci nos 2 anos que ele governou Ribeirão, nesse segundo mandato. E com certeza, se o senhor tivesse sido vice, na próxima eleição, com certeza o senhor seria o prefeito, eu garanto. Não sei, Júlio, eu fico feliz de você pensar dessa forma. Nós iríamos disputar e acho que Ribeirão Preto ia analisar os 2 anos que eu teria ficado no lugar do Palocci quando ele foi embora. Entendi. E agora uma pergunta minha, curiosa, o senhor gostaria de ser prefeito de Ribeirão Preto? Eu acho que ser prefeito de Ribeirão Preto é um orgulho muito grande para qualquer cidadão dessa cidade. E é claro que eu gostaria, como todos gostariam, mas sempre pensando que é uma missão divina e que Deus teria que me inspirar para ser. Se fosse para o bem da população, preparado eu acho que sou, mas se fosse para o bem da população, para que as pessoas ficassem satisfeitas com o trabalho, para que quando eu saísse meu nome ficasse na história, como ficou do Camilo de Matos, eu abraçaria o cargo e a tarefa com muita satisfação. Pelo tanto de tempo que eu conheço o senhor, eu tenho certeza que você seria o melhor prefeito. Tomara, tomara. Dr. Cid, eu queria citar aqui alguns títulos que o senhor tem, né? A gente já falou sobre a sua formação, né? Que, além disso, o senhor tem o título, você é membro da Academia Ribeirão Pretana de Letras Jurídicas, correto? Ocupando a cadeira de Sobral Pinto, certo? Conselheiro da Sociedade Portuguesa de Ribeirão Preto dos anos 80, 90 e atualmente continua. Ex-membro do Conselho Consultivo da FAEPA, que apoia a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e o HC, e presidente do Departamento de Obras do Botafogo, ajudou a construir ali. Fala um pouquinho sobre esses títulos. Eu tenho muito orgulho de ter sido responsável, eu e mais muitos colegas diretores do Botafogo, ser o responsável na minha presidência pela construção de grande parte das sociais. Ali onde estão as cadeiras cativas, e depois veio o Dito Ciência, fez os camarotes, e assim, de mãos dadas, os botafoguenses vão conseguindo construir a maior arena da América do Sul. O campo do Botafogo hoje é respeitadíssimo, tanto é que até a França veio se hospedar aqui e fazer os seus treinos no nosso estádio. Isso é uma alegria muito grande. Os outros cargos, eu quero dizer a você o seguinte, que com o passar do tempo e com a idade, as pessoas vão adquirindo a confiança e a credibilidade e os cargos vão vindo naturalmente. E isso é também, evidentemente, um motivo de grande satisfação. Ocupar a cadeira na Academia Ribeirão Pretana de Letras Jurídicas, que foi do Sobral Pinto, que leva o nome do Sobral Pinto, que foi um dos maiores juristas que nós tivemos nesse país, é um motivo de muita alegria para mim. E aí os cargos vêm vindo e você, evidentemente, tem que desenvolver. Mas o importante é a credibilidade que você precisa passar para a população. E isso eu faço força e trabalho para que fique sempre intacto. Com certeza, isso não tem nem o que falar. O senhor é uma pessoa íntegra, honesta, não tem nem como falar isso. Bom, pessoal, eu sei que o assunto está muito legal, mas infelizmente nosso tempo é curto, a gente tem meia hora de programa, a vida do Dr. Cid é imensa, se a gente ficasse aqui, a gente ficaria horas e horas falando, né? E antes disso, eu só queria ressaltar que o Dr. Cid Veludo Salvador é meu tio, ele é irmão do meu pai, o Luiz Antônio Veludo Salvador, também advogado, né? E é uma honra entrevistar o senhor, tio. Agora eu posso te chamar de tio. Com muita alegria, com muito orgulho que eu sou seu tio, Júlio. Obrigado, Estou muito feliz desse caminho que você vem trilhando. Muito obrigado, eu fico até emocionado. Você vê que aquilo que eu disse na minha entrevista, que Deus parece que guia a gente, você encontrou alguma coisa em que você se familiariza, que você será um sucesso absoluto, eu tenho certeza. Poxa, eu fico Está caminhando para isso e será. O que o Amador Aguiar, dono do Bradesco, fundador, falou para mim, eu estou falando para você. Poxa, tio, é uma parabéns. Honra. Muito obrigado. Obrigado a você, parabéns. Tio, antes da gente terminar, eu queria que você falasse as suas considerações finais. Eu quero dizer que eu sempre gosto de ocupar a mídia para poder falar com o povo de Ribeirão Preto. Dizer que, embora as pessoas sintam falta de muitas coisas, o nosso caminho é esse mesmo. E nós devemos saber que o que precisa ter na vida é dignidade, força de trabalho e fazer sempre para somar. E deixar o meu abraço, o abraço do ex-presidente da Ordem, o abraço principalmente do advogado Cid Veludo Salvador. Muito obrigado, Júlio. Obrigado, tio, é uma honra de novo, viu?
Bom, gente, agora a gente está encerrando nosso programa e a gente vai terminar o programa com o nosso momento quântico com o terapeuta Miguel Galli, falando um pouquinho sobre física quântica, explicando um pouquinho e esse quadro que está sendo muito sucesso no nosso programa também. Eu me despeço de vocês e até a semana que vem com muito mais entretenimento para vocês. Até lá! Olá, sejam bem-vindos. Em nosso último programa a gente falou sobre física quântica e de que forma que ela é estudada. A física quântica estuda o átomo e as suas partículas, e uma dessas partículas atômicas, que é o elétron, tem uma característica muito peculiar. Ele coleta dados durante a nossa vida toda, 6 sextilhões de vezes por segundo, 24 horas por dia, enquanto a gente estiver vivo. Mas um dia a gente morre e essa coleta de dados ela fica guardada na natureza, onde a ciência também chama de não localidade, porque não dá para precisar onde está isso. Uma outra coisa que nós conversamos foi que nós temos aberturas celulares individuais, cada ser humano tem a sua abertura celular. E um dia após a sua morte, a nossa morte, a natureza faz com que essas aberturas celulares repitam o padrão. Nasce um ser humano com as mesmas aberturas celulares que você tinha e que eu tinha, e imediatamente é feito um download dessas informações. Se você já viu a filmagem da fecundação humana na hora ali da duplicagem celular, você percebe que vai de 2, 4, 6, 8 células muito rápido, porque na realidade está acontecendo ali um download dessas informações. O biólogo que descobriu isso chama-se Bruce Lipton, um biólogo americano. Ele é o pai da epigenética, é um ramo novo da ciência, e a biologia da forma com que nós conhecemos, ela vai ter que ser completamente reescrita em função dessas informações. Nós não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando da reencarnação humana sem nenhum vínculo religioso, mas completamente embasado pela ciência. Caso vocês se interessem, vocês podem procurar algum livro do Bruce Lipton, especificamente um livro chamado Biologia da Crença, que explica a epigenética, que embasa completamente de forma científica a reencarnação. Espero que vocês tenham gostado da explicação e procurem mais informações. No nosso próximo programa vamos falar sobre depressão, traumas e bipolaridade e as oportunidades dentro da física quântica para tratamento desses males aí. Mas antes de terminar, eu gostaria de citar uma frase de Allan Kardec que tem tudo a ver com o assunto que nós conversamos e terminamos hoje aqui, que fala a respeito da ciência. Ele diz o seguinte: se a vossa ciência, que já vos ensinou tantas coisas, não vos explicou que os domínios da natureza são infinitos, sois apenas meio sábios. Um abraço e até a próxima.